Olá, leitores do Telos, eu estava aqui do blog tudoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai continuar com o nosso cursinho de PHP aqui para trazer a terceira aula aqui para você sobre variáveis e comentários em PHP. Bom, eu criei aqui como se fosse uma apresentação, mas não preocupa, eu não vou apresentar desse jeito aqui para você, só para eu lembrar aqui o que eu vou falar aqui para você, porque senão é muito assunto para eu lembrar enquanto eu estou fazendo o vídeo. Bom, nas últimas aulas você aprendeu como criar servidores, como escrever seu primeiro script em PHP e coisas do tipo, e agora a gente vai começar a introduzir mais a linguagem em si mesmo. Então, você já sabe como abrir os seus blocos de PHP, como que ele funciona direitinho. Agora a gente já vai aprender um pouco mais sobre variáveis e comentários em PHP. Bom, a primeira coisa aí que eu vou falar é uma coisa bem básica, porém que muita gente não liga muito e que é muito importante, que são os comentários mesmo do código. O que são esses comentários? Comentários não são parte do código. Comentários simplesmente são para documentar as coisas que você escreve, porque como a programação é muito livre, você pode fazer o que você quiser aí com a programação. Muitas vezes um outro desenvolvedor, ou até você mesmo, quando você voltar para ler o seu código, não vai entender por que você fez determinada coisa. Então é sempre interessante você comentar, olha, eu fiz isso por causa disso, olha, essa variável serve para isso e coisas do tipo. Para você criar comentários em PHP, existem dois tipos de comentários que podem ser criados de três maneiras diferentes aqui. Ou utilizando //, ou utilizando aqui o jogo da velha aqui, esse cerquilho aqui no caso, né? Ou utilizando a *****. Esses três formatos aqui, eles são diferentes porque esses dois aqui, que é o // e o cerquilha, no caso aqui, eles são para comentários de linha, ou seja, de uma linha apenas. Você não pode criar. Deixa eu criar um arquivo aqui no nosso servidor, se você quiser ir acompanhando aí para você ir entendendo. Eu criei esse arquivinho depois que a gente conversou na nossa última aula, mas você já vai entender o motivo disso. Vou abrir aqui o Notepad++, no caso aqui, vou fechar isso aqui, e aqui eu vou simplesmente abrir as tags do PHP e fechar as tags do PHP. A gente já falou sobre isso já, né? Para diferenciar um pouco da outra aula, que a gente estava buscando esse arquivo teste.php, eu vou colocar este novo arquivo que eu vou criar como index. E assim eu não vou precisar digitar aqui, depois de localhost, o nome desse arquivo. Pode ver que ele já foi executado aqui, esse arquivo, sem eu digitar nada. Então, para isso serve o arquivo index, né? Então, aqui dentro desse arquivo, eu poderia escrever qualquer código, por exemplo, echo oi, e sairia isso na tela lá do navegador, se você conferir aqui, um oi, simplesmente, né? Um comentário de linha seria utilizando //, por exemplo, estou dizendo oi. Claro que você não vai comentar assim, né? No seu código você vai ser bem mais objetivo. Simplesmente a gente não costuma colocar textinhos bonitinhos aqui, é simplesmente coisas bem objetivas nos comentários. Isso é para isso, ponto, mais nada. E a gente também não comenta toda a linha do código, a gente comenta alguns blocos de código e se for necessário, né? Porque às vezes o código tá tão na cara, igual esse echo oi aqui, que vai imprimir oi na tela, não precisava de nenhum comentário aqui. Mas esse é um tipo de comentário de linha. Você pode ver que se eu quebrar a linha aqui e escrever alguma coisa e sem colocar nada e não for um comando PHP, o interpretador vai tentar executar e vai dar um erro de sintaxe aqui, porque tá errado. Esse é um comentário de apenas uma linha. O outro método é utilizando cerquilha também, né? Que o cerquilha aqui funciona do mesmo jeito do // lá no caso, é um comentário de uma linha só. Se eu quiser fazer um comentário de várias linhas, por exemplo, eu queria escrever um texto maior, porque às vezes a coisa que eu fiz é muito importante, então eu utilizaria aquele outro método, que seria *** e fecharia essa parte do comentário com *** de modo invertido.
Então tudo que tiver dentro de barra asterisco e asterisco barra é comentário e não vai ser executado pelo código do PHP. Então eu posso escrever um texto aqui do tamanho que eu quiser. Uma outra dica aí também é: desenvolvedores costumam utilizar somente 80 colunas aqui, até aqui mais ou menos. Depois eu mostro para você como marcar isso no Notepad++ aqui. Mas a gente costuma utilizar só 80 colunas. Por colunas eu quero dizer cada letra aqui, cada espaço, letra aqui, vai só até 80. Então fica basicamente até aqui mais ou menos o seu código. Não passa muito disso, a não ser em casos muito especiais, porque senão desorganiza muito o código. Então você não vai escrever muito aqui para frente, você vai escrever mais assim, juntinho aqui para baixo. Essa foi só uma dica de programação, mas você pode seguir ela quando você tiver mais expert aí na linguagem. Bom, então esses são os comentários, né? Isso foi só para documentar aqui. Então de agora em diante eu vou tentar colocar comentários nas partes de código que eu for criando aqui ao longo desse curso, que aí a gente vai comentando também o que a gente vai fazendo. Vamos para a próxima aqui. Variáveis. Na minha opinião, essa é a parte que você mais vai utilizar na linguagem PHP. Todo e qualquer script que você criar em PHP vai estar cheio de variáveis lá, a não ser que seja um script de 1, 2 linhas. Mas se você for criar um script real mesmo em PHP, você vai encher ele de variáveis. E o que elas fazem? Bom, variáveis em PHP são objetos capazes de reter e representar valores, expressões e funções no tempo de execução do script. Sei que é chata essas leituras aqui, mas resumidamente, variáveis podem conter basicamente tudo da linguagem PHP. Funções, textos, números, qualquer coisa aí dentro da linguagem, objetos e assim por diante. Então, quando a gente for aprofundando mais na linguagem, você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas variáveis, essa é uma parte que você tem que prestar muita atenção, porque elas elas são a parte mais utilizada da parte do PHP. Para você criar uma variável em PHP, você simplesmente digita o sinal de cifrão, o nome da variável, e aí você dá um espaço aqui. Isso aqui eu faço porque eu gosto de deixar mais organizado, mas você pode colocar junto aqui também. Mas eu dou um espaço, sinal de igual, outro espaço e digito o valor dessa variável. Eu já mencionei isso na outra aula, mas eu vou mencionar de novo, que não custa lembrar, né? Todo e qualquer comando PHP deve ser iniciado e terminado com um ponto e vírgula. Então nunca se esqueça de colocar o ponto e vírgula no final do seu comando aí. Variáveis são muito legais para salvar valores que você vai repetir ao longo do código também. Então é muito interessante, porque imagina o seguinte: você escreveu um código lá de 1000 linhas e nas 1000 linhas você colocou um textinho que podia ser uma variável. Vamos supor o seu nome. Aí em várias vários trechos do código você escreve aí o seu nome lá, que vamos supor João da Silva. E aí, suponhamos que você errou uma letra no seu nome e não tinha percebido. Isso aqui é meio difícil disso de acontecer, mas pode acontecer, né? E aí, você teria que editar todas as 1000 linhas lá que você escreveu o seu nome, uma a uma, né? Com variáveis não, você cria a variável uma vez e depois você só altera o valor aqui e ela já altera tudo para você. Essa é a parte legal das variáveis aí. Então você entendeu como criar uma variável. Vamos criar uma variável real. Por exemplo, vou criar várias variáveis aqui com meus dados. Então vamos comentar aqui meus dados. Vou criar a primeira variável nome. Uma outra parte interessante: quando a gente vai criar variáveis, eu até escrevi isso aqui. Quando a gente vai criar variáveis, a gente coloca o cifrão e após o cifrão a gente deve começar com uma letra de A a Z, seja ela maiúscula ou minúscula, ou com sinal de underscore,
underscore, que seria um underline, no caso, esse sinalzinho aqui. Você nunca pode começar o nome de uma variável logo após o cifrão com caracteres inválidos, como, por exemplo, um número ou um espaço, por exemplo. Os números podem sim ser utilizados nos nomes das variáveis, porém depois que você colocou a primeira letra ou underscore aqui no caso, né? Muita gente gosta de utilizar o formato que eles chamam de camel case aí no caso, né? Que seria um formato onde você digita a primeira letra maiúscula, ou seja, até maiúscula no caso, e coloca quando você tem palavras conjuntas aí, você coloca a segunda palavra também com letra maiúscula. Então ficaria ou assim, ou assim, que é o mais comum, com a primeira letra minúscula, né? Camel case, esse caso aqui. Esse é um tipo, um modo de você escrever código. Um outro método que você utilizaria aí, ao invés de você utilizar, por exemplo, um espaço que ia dar erro aí no seu código, um outro método que você utilizaria e que eu gosto de utilizar seria o underline ou underscore. Então seria nome completo. Então você vê que ao invés de dividir a palavra desse formato camel case, eu gosto de colocar um underscore aqui para dividir as palavras compostas aqui no caso, então. Então também uma dica interessante para você. Então vou criar meu nome aqui, nome completo Luiz Otávio Miranda Figueiredo. Essa é uma variável que contém o meu nome. Então, outra coisa que eu havia já descrito na última aula, que eu vou descrever agora de novo, sempre que você for utilizar partes que não são do código, por exemplo, meu nome aqui não é parte do código, é uma string simples. Sempre que você for utilizar essas partes que não são do código, você deve colocá-las entre aspas aqui, igual eu estou fazendo aqui. Ou entre, no caso aqui são apóstrofos, né? Ou entre aspas, que são aspas duplas que o povo costuma chamar aqui, ou apóstrofos, que são aquelas aspas simples, uma aspa só no caso, né? E aí você abre e fecha esse trecho de código aqui do PHP com as aspas ou com os apóstrofos aqui. No caso aqui, o que é interessante é que se você sabe que você não vai precisar executar nenhuma variável, nada aqui dentro desse trecho de código aqui, é recomendável que você utilize apóstrofo. Se você precisar concatenar alguma coisa aqui no caso, aí é recomendável que você utilize aspas. Mas a gente vai aprimorando isso aí ao longo do curso. Então aqui está meu nome completo, eu vou colocar aqui idade igual a 28. Você vê que é uma coisa interessante aqui que surgiu depois que eu criei a idade aqui, que é um número no caso. O interpretador do PHP ele consegue identificar números e já converter o tipo de dado da variável aqui para valor numérico aqui. Então eu não preciso colocar aspas. Aliás, se eu colocar as aspas aqui no caso, ou os apóstrofos, no caso aqui, apóstrofes, no caso aqui, eu estaria até correndo o risco de fazer o PHP interpretar isso aqui de maneira incorreta. Então, sempre que você for digitar números, coloca o número sem aspas, no caso aí. A não ser que você esteja digitando uma string e um número aqui dentro dessa string. Aí você tem que utilizar as aspas, né? Vou colocar peso igual a 80, no caso seria de 80 quilos aqui. E altura, e aí eu vou colocar a altura 1.84. Outra parte interessante aqui do PHP é que para números, mesmo que você contenha o ponto aqui no PHP, você não utiliza vírgula para separar os decimais aqui dos números, você utiliza um ponto. E sempre que você utiliza os números, independente de ter ou não um ponto nele, você não precisa das aspas. E a mesma coisa do que eu falei aqui anteriormente, porém com ponto também não precisa das aspas. Então, aqui eu já criei 4 variáveis aqui. Então, uma com meu nome completo, espaço igual a Luiz Otávio Miranda Figueiredo, e aí o ponto e vírgula no final. Outra variável chamada idade, igual a 28.
peso igual a 80 e altura igual a 1,84. Então eu já posso fazer, por exemplo, eixo, nome. Agora que vem a parte diferente. Agora, como eu vou precisar imprimir essas variáveis aqui, ou seja, eu vou ter que concatenar um valor com essa variável aqui para imprimir na tela, eu posso utilizar aspas ao invés de apóstrofes. Então, nas aspas aqui eu digito o nome, e aí eu coloco o sinal de cifrão para chamar a variável que eu quero, que no caso é essa aqui, e coloco o nome daquela variável completo. Aqui eu ainda vou concatenar um BR, que é uma tag HTML de quebra de linha aqui, porque se eu não colocar esse aqui, ele não pula linha, né? Então eu vou colocar nome, vou copiar esse aqui para baixo. Se você quiser seguir com o Notepad++, é só você selecionar a linha inteira e dar um Ctrl D, ele copia a linha inteira. E aí você pode modificar isso aqui, idade, igual eu fiz aqui. E vou colocar aqui idade. Vamos colocar peso e altura. Então, peso e altura. E vamos executar isso aqui. E aí você vê, nome Luiz Otávio Miranda Figueiredo, idade 28 anos, peso 80 e a altura 1,84. E aí eu ainda posso também concatenar aqui depois da variável, por exemplo, idade, eu posso colocar anos, contexto, como eu estou entre aspas não faz muita diferença. Aqui quilo, no caso. E aqui nessa outra variável aqui eu colocaria a altura em metros, né, no caso que está aqui. Então, M. Você vê que eu tive que dar um espaço aqui, né, para colocar esses textos aqui, porque se eu colocar junto, eu creio que vai dar um erro aqui. Tá vendo que deu um erro ali? Que a variável peso kg não existe. Isso aqui acontece porque ele tentou executar esse texto completo aqui. Você vê que até o Notepad++ aqui te dá uma dica aqui, ó, mostrando a variável em negrito aqui. Para corrigir isso aqui, eu coloco esse texto dentro de chaves. Aqui no caso, que seria essas chaves aqui. Depois eu vou mostrar um outro formato para você fazer isso também. E agora eu posso colocar a palavrinha kg junto com a variável aqui encostada, que não dá erro, não dá aquele erro mais. Eu posso fazer isso nessa aqui também e deixar o M encostado ali, que aí fica tudo juntinho, bonitinho ali. Então essa foi a parte simples, né, das variáveis. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra gente continuar. Então aqui, se você quiser pausar o vídeo e ver os formatos corretos de variáveis, você pode começar com underscore, letras, underscore letras e outro underscore, underscore letras, até palavras acentuadas o PHP aceita, mesmo que não seja recomendável. Como dica aí, não quer dizer que você possa usar, que seja recomendável que você utilize. Sempre utiliza nas suas variáveis simplesmente underscore, números e letras. Só isso, não extrapola desses caracteres aqui não, porque isso aqui depois te dá uma dor de cabeça danada. Você pode começar com letras maiúsculas, você pode dividir, conforme eu descrevi, com underscore. Você pode criar variáveis só com letras maiúsculas, aqui no caso camel case, que eu havia explicado lá, e você pode também colocar números no meio das variáveis. Não no começo aqui, mas no meio não tem importância não. E aqui estão alguns formatos incorretos aqui, né? Começando com número, começando com espaço, colocando espaço no meio da variável, colocando um traço, ou antes ou em qualquer lugar da variável, sempre vai dar erro aqui. Aqui, conforme eu descrevi para os valores das variáveis, sempre que você não for colocar algo que não faça parte da linguagem, você precisa utilizar ou apóstrofos ou aspas, né? No caso aqui, apóstrofes ou aspas no caso aqui. Se você for utilizar partes da linguagem, aí você pode escrever simples. Por exemplo, se eu quiser escrever só eixo nome completo,
eu não preciso utilizar aspas nem nada, mas se eu quiser colocar depois de nome completo uma palavra qualquer aqui, eu preciso colocar essa palavra dentro de aspas. Isso aqui é uma concatenação aqui, que é basicamente a mesma coisa que a gente havia feito anteriormente aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Nesse caso aqui, a gente está concatenando valor normal, texto simples, com a variável de uma maneira diferente, tudo dentro das aspas aqui. Depois eu vou te mostrar como fazer isso com ponto também. Que na verdade já vem aqui agora, né? Nessa parte do código que eu ia falar sobre isso. Então vamos lá. Para você fazer essa mesma coisa que eu havia feito aqui, porém sem as aspas, fica um pouco mais complexo, mas você vai entender. Deixa eu apagar tudo aqui, vamos fazer de novo, que aí você vai entender melhor aqui. Suponhamos que eu queira concatenar, escrever a mesma coisa, porém sem as aspas duplas, né? Concatenando os valores com ponto. Se eu quiser concatenar qualquer valor com uma variável, por exemplo, nome completo, eu coloco um ponto, abro aspas, fecho aspas e fecho ponto e vírgula. E aqui dentro dessas aspas aqui, apóstrofes aqui no caso, eu posso colocar o que eu quiser. Por exemplo, PHP é legal. E fecho parênteses aqui. Contanto que eu esteja dentro das aspas aqui, não tem muito problema isso aqui não. Então, sempre que eu for concatenar qualquer coisa aqui no PHP, eu tenho que fazer isso dessa maneira aqui, com um ponto aqui. Se eu quiser concatenar algo antes da variável, a mesma coisa. Eu tenho que abrir aspas, fechar aspas e colocar um ponto. Então, o que você tem que entender é que essa variável não pode entrar em contato com essa aspas, por exemplo. Ela sempre tem que estar perto de um ponto aqui para não dar problema aí. Então, vamos escrever o que a gente havia escrevido agora só com ponto. Eu vou colocar o eco aqui 4 vezes. Conforme eu descrevi para você na primeira aula, eu sempre gosto de abrir e fechar tudo que eu preciso aqui e depois corrigir os valores, né? Eu acho mais simples trabalhar dessa maneira, você pode fazer do jeito que você acha melhor. Vou colocar aqui nome, embaixo idade, embaixo aqui peso. Isso aqui está sendo só a estrutura aqui, né? A altura. Se eu imprimir isso aqui, não vai ter nada dos valores das variáveis lá no caso. Nem o BR eu não coloquei, então você vê que não pulou nenhuma linha ali, né? Então vamos colocar as variáveis agora. Então eu vou colocar um ponto aqui. E aí no final aqui eu vou colocar nome completo. E agora para eu colocar o BR eu tenho que abrir de novo o ponto, aspas, e colocar o BR dentro das aspas aqui. Então eu posso fazer isso aqui já, para te falar a verdade, em todas elas aqui para agilizar um pouquinho. Então eu vou colocar isso tudo aqui, isso tudo aqui, isso tudo aqui. Você vê que tá com um probleminha ali, né? Então eu vou fechar as aspas que eu havia aberto, vou fechar essa e essa aqui. E agora eu vou colocar ponto, ponto e ponto. E agora eu vou abrir e vir com as variáveis aqui. Você vê que se for pensar, na verdade é até simples isso aqui, não é muito complexo não, mas até que você pega o jeito da coisa aí, pode ser que não seja tão simples assim. Então eu escrevi aqui a mesma coisa que a gente havia escrito utilizando ponto para concatenar aqui. Então sempre que você for concatenar o valor, você tem essas duas oportunidades, ou você utiliza o ponto, ou você pode até colocar a variável aqui dentro mesmo, contanto que você use as aspas duplas aqui no caso, né? Ou aspas comum, né? Aquele outro jeito era apóstrofes. Então os dois jeitos estão certos de você fazer isso aí. Vamos continuar aqui. Calculando variáveis. Como algumas variáveis no PHP são do tipo numéricas, ou seja, elas ou são de ponto flutuante ou são números inteiros e decimais, você pode fazer cálculos com elas, somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar aqui a minha idade e dividir, colocar aqui, por exemplo, eixo metade da idade. Vou colocar um espaço aqui. Vou pôr um ponto aqui e vou colocar aqui assim, entre parênteses aqui, eu vou colocar idade
dividida por 2. Para eu utilizar o sinal de divisão, eu utilizo a barra, né? No caso aqui. Então, dividido por 2. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Metade da idade, 14. Então, metade da minha idade são 14 anos. Você pode fazer isso de cabeça se você quiser também. Mas e aí? A metade da altura fica mais simples você fazer isso aqui. A altura. Vamos trabalhar com a altura que ela tem um ponto flutuante ali, metade da altura. E aí fica mais complexa um pouco a conta. Então, a metade da minha altura é 0,92 centímetros aqui no caso, né? Ou 0,92 metros, no caso. É isso aí. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, dobro, seria vezes 2, então eu colocaria o asterisco. Para eu utilizar o sinal para eu multiplicar, eu utilizo o asterisco aqui. Não se preocupa muito com isso aqui em si, porque a gente vai falar sobre a parte aritmética do PHP mais para frente. Então aqui eu só tô dando um exemplo aqui. Então o dobro da altura seria 3,68 metros. Vamos ver, por exemplo, mais 50. Não, vamos colocar mais 1 metro na minha altura. Então, vamos ver como é que fica. 2,84 e menos 1 metro ficaria 0,84. Então, você pode ver que você pode somar variáveis e você pode, inclusive, pegar duas variáveis e somar os valores dela. Aqui eu estou colocando em parênteses aqui porque eu estou concatenando isso tudo aqui, fazendo a conta. Eu já vou te explicar de um jeito mais simples aqui. Eu não vou colocar o BR aqui nesse finalzinho aqui e vou começar um novo eco aqui embaixo. E aqui nesse eco eu vou falar assim, eu vou calcular o índice de IMC, índice de massa corporal aqui. Então, vou colocar aqui IMC aqui no caso. E aqui no final eu vou colocar, por exemplo, peso dividido por... E aí eu vou ter que abrir parênteses, porque eu vou ter que fazer uma conta aqui dentro. E essa conta vai ser resolvida primeiro e depois ele vai resolver o que está fora do parênteses aqui. Igual na matemática comum mesmo, então. Então eu vou colocar minha altura elevado a 2. Tem uma função no PHP já pronta para isso, para você elevar valores aí no caso. E eu vou utilizar isso aqui. Então vamos pegar a altura elevado a 2. Altura elevado a 2. Também não preocupa com essa parte que a gente vai chegar lá nessas partes aqui de funções e tudo aqui. Então não precisa preocupar com isso não. Então o meu índice de massa corporal seria 23,63. Isso aqui dá para corrigir também e deixar só 2 números aqui no final. Vamos ver se está certo? Deixa eu calcular em algum lugar aqui. IMC 1,84 e o peso vai ser 80,00 aqui. Então meu sexo é masculino. Essa parte não tinha no meu cálculo do PHP lá no caso, né? Mas deu 23,63. Então, sinal que o nosso cálculo aqui tá certo. Então você viu que é simples também realizar cálculos com variáveis em PHP aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. O escopo das variáveis em PHP. Em PHP a gente trabalha muito com funções, classes. Quando você ficar mais avançado, você vai ver que você vai querer trabalhar com o PHP orientado a objetos. Então esse tipo de código que eu estou fazendo aqui você nunca vai utilizar. Claro que você tem que entender como isso aqui funciona para você fazer os cálculos mais complexos, os scripts mais complexos posteriormente. Porém, esse método de trabalho que você vai escrevendo o código e vai vendo na tela ali vai ser meio diferente. Você vai utilizar classes para fazer isso aqui. É um método melhor e mais moderno para você trabalhar aí. Mas a gente vai chegar lá também. Então, só por falar no jeito que o PHP lê o código, ele lê igual a gente do Brasil aqui, ou da maioria dos países costuma ler o texto, né? No caso, ele lê o script da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o seu código ele vai ser executado dessa maneira que eu estou selecionando aqui, ó.
Claro que em frações de segundos, né? Mas, porém, se acontecer algum erro aqui, por exemplo, um erro de sintaxe, eu esquecer, por exemplo, de fechar, colocar o ponto e vírgula no final de uma frase, ele não executa nada do código, ele vai dar um erro aqui de sintaxe e nada do código será executado. Então é bom para você saber isso aqui também. Então vamos colocar de volta o que a gente tirou aqui e vamos descobrir que o escopo das variáveis aqui. No caso aqui, como a gente trabalharia com funções, existem dois escopos aqui. Claro, também dá para você manipular isso aí, mas é um pouco mais complexo. A gente vai ver isso posteriormente. Para você colocar isso aqui no caso, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, variável global. Você vê que eu coloquei um nome nessa variável aqui de global. Ou seja, essa é uma variável global e ela tem um valor global. Se eu der um eco nessa variável aqui, variável global, você vai ver que o valor vai ser exibido na tela normalmente, global aqui. Porém, se eu entrar dentro de uma função, function test, e aí mais para frente você também vai ver funções, eu não vou especificar muito aqui nada sobre isso. Então eu vou criar uma variável local aqui dentro dessa função, local. Você vê que eu tenho uma variável aqui fora chamada variável global e uma variável dentro da função chamada variável local. O que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar um BR aqui, só para você ver o que vai acontecer se eu tentar executar essa variável local fora da função. Notice, undefined variable, ou seja, variável local não está definida. Ela não está definida porque ela está definida somente dentro dessa função aqui. Então ela é uma variável local dessa função aqui. Eu só posso utilizar essa variável aqui dentro, não fora daqui. Porém, essa variável global eu posso utilizá-la dentro da função de maneira simples. Por exemplo, se eu der um echo variável global, já eu ajeito aqui para você. Vou só chamar essa função aqui embaixo para a gente ver o que vai acontecer. Aqui eu simplesmente utilizo essa variável aqui, porém no começo aqui da função eu preciso escrever a palavra global. Então eu coloco global variável global. E aí agora eu tô pronto para ir. Essa função aqui vai utilizar essa variável aqui normal. Então você vê que o que está executando essa variável global aqui no caso é essa função aqui, que na verdade é todo esse trecho de código aqui. E conforme eu descrevi, para você utilizar essa variável global aqui dentro, você precisa falar que ela é global dentro da função. Então, se eu tirar esse trecho de código, vai dar um errinho ali, falando que a variável global não está definida. Então, essa é a diferença do escopo local e do escopo global de variáveis. Escopo global seria o global mesmo aqui, fora do código, dentro de funções, em qualquer lugar. E o escopo local seria dentro de funções apenas. Essa variável aqui está presa dentro dessa função, ela não existe fora dela. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para a gente aprender sobre variáveis. Variáveis. Essa é uma parte que mais me fascina do PHP. O PHP é tão dinâmico, mas tão dinâmico, que você pode até criar variáveis dinâmicas nele. Então é uma maneira muito legal aqui de se trabalhar. E é meio confuso para quem está iniciando, mas eu creio que você vai entender. Se você criar uma variável aqui, você cria a variável e coloca para ela um valor, no caso aqui. Então esse é um método simples, um cifrão, o nome da variável, sinal de igual e o valor da variável. Porém, para você trabalhar de maneira dinâmica, aí você pode colocar dois sinais de cifrão, colocar o nome da variável que você já criou e colocar igual a qualquer coisa. Nesse caso aqui, por que essa variável é dinâmica? Porque ela está pegando o valor dessa variável aqui para usar como nome de variável. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo aqui? Eu criei uma variável que
tem um valor de valor, e embaixo aqui eu falo com 2 sinal de cifrão aqui, eu estou falando que o valor dessa variável é o nome dessa nova variável que está sendo criada dinamicamente, ou seja, ela vai ser criada. Então, quando eu falar echo valor aqui, na verdade, essa variável é a combinação desse valor com esse trecho de código aqui que vai pegar esse resultado aqui. Então, se eu der para atualizar a página aqui, você vai ver que agora a variável tem o valor desse trecho de código aqui. Então, essa parte é muito interessante. Uma parte interessante disso aí seria, por exemplo, se eu tivesse um array e quisesse criar variáveis das chaves desse array. A gente vai ver arrays posteriormente. Eu vou fazendo aqui porque eu sei o quanto quem está aprendendo gosta de desafio, gosta de ver coisas novas e coisas do tipo. Então, eu sei que a maioria de vocês aí vai ficar tentando fazer isso aqui. Então, eu acho interessante. Vou colocar aqui A e vou colocar o valor de, por exemplo, pera. No caso aqui, vou criar uma outra chave aqui chamada B e vou colocar o valor de uva, no caso. E aí a gente vai falar, a gente vai ter que falar de outra coisa aqui, inevitavelmente. For each, você vai ver isso mais pra frente. For each seria um laço aqui para eu percorrer aquele array aqui. For each array as K V aqui no caso. Aí eu colocaria os 2 sinais de cifrão lá no caso e colocaria o K igual a V aqui no caso. E aí você vê que eu não criei nenhuma variável aqui com esse valor A, por exemplo, ou B. Porém, como eu criei isso aqui dinamicamente, se eu falar echo B aqui no final, eu vou dar um nome somente, vai aparecer uva aqui na tela aqui, que no caso seria isso aqui. Isso está acontecendo porque eu estou percorrendo as chaves desse array. Isso aqui significaria aqui, que seria chave, e isso aqui valor. Eu estou pegando a chave e falando que o valor da chave aqui no caso é igual ao nome da próxima variável que será criada. Então eu estou pegando na verdade a chave aqui. É meio complexo aqui, mas a gente vai chegar lá, a gente vai aprimorando, não desanima não, a gente vai chegar lá e você vai entender tudo isso aqui. Na verdade, essa aula é só para te explicar e te dar algumas dicas sobre o poder das variáveis aqui em PHP. A gente pode fazer muito mais do que isso com PHP. Então eu vou ficando por aí, eu acho que eu já falei demais. Vamos olhar aqui no Simple Screen Recorder, que eu já falei por 40 minutos. Então vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Se você não gostou, não hesite em perguntar aí nos comentários, dá o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias para você. Até o próximo.